Cada um de nós está acostumado a certas coisas que nos parecem naturais desde o nascimento. Infelizmente, nem todas as pessoas podem desfrutar das alegrias mais básicas da vida. A protagonista da nossa história é um exemplo claro disso. Ela nunca teve a oportunidade de sentir o calor do cuidado parental ou experimentar compreensão de seu ambiente. Apesar de suas qualidades positivas e bom coração, o destino a tratou muito duramente. Amber Gibson cresceu em uma pequena família junto com seu irmão mais velho, Connor. Seus pais, Peter e Anne-Marie, viviam em um bairro desfavorecido no sul de Lanarkshire, Escócia. Dificuldades financeiras não lhes permitiam mudar para um lugar melhor. O chefe da família, ao contrário dos outros, se adaptou facilmente ao ambiente. Ele preferia passar seu tempo com a garrafa em vez de trabalhar. A família mal conseguia se sustentar e vivia de assistência social. O dinheiro mal dava para o básico. A vida dos Gibson estava longe do ideal. Peter não se importava com a família e tinha um temperamento explosivo. Desde pequenas, as crianças cresceram em uma atmosfera de tensão constante. Embora Amber fosse menos afetada, seu irmão não teve uma vida fácil desde a infância. Quem mais sofria era Anne-Marie, que o marido frequentemente insultava sem se envergonhar na frente das crianças. Segundo a mulher, essa situação se repetia regularmente, mas ela não encontrava forças para se opor. Finalmente, ela decidiu ir à polícia. Iniciaram-se investigações e o homem foi acusado de comportamento inadequado. Durante a investigação, Peter não escondeu seu caráter. Ele continuou a intimidar sua esposa, o que a fez se preocupar seriamente com seu bem-estar. No entanto, isso apenas piorou a situação do acusado e se tornou uma prova adicional no tribunal. Peter foi condenado à prisão. O motivo não foram apenas os conflitos familiares, mas também uma série de outras ofensas que ele cometeu entre 2001 e 2008. Todas elas foram caracterizadas por comportamento agressivo. O homem, obviamente, representava um perigo para seu ambiente. Ao mesmo tempo, ele não conseguia explicar as razões de suas ações e dizia apenas que, em momentos de raiva, simplesmente perdia o controle. Mais tarde, descobriu-se que Peter uma vez havia causado danos a uma mulher desconhecida. A vítima relatou que em um momento ela havia se resignado ao pior desfecho, mas o agressor inesperadamente parou suas ações. Por todas essas ofensas, o tribunal impôs uma pena de 10 anos de privação de liberdade a Peter. É óbvio que as crianças não podiam crescer felizes e alegres em um ambiente familiar tão desfavorável. A atmosfera em casa era tensa e opressiva. Connor teve especialmente dificuldade. Desde pequeno, ele enfrentava tratamento duro e pressão psicológica. A situação mudou em 2008, quando o pai foi preso. Nessa época, o filho mais velho tinha 5 anos e Amber, 3. Parecia que a família finalmente poderia respirar. Mas, infelizmente, após a prisão do marido, a mãe começou a consumir álcool excessivamente e parou de cuidar das crianças. Os serviços sociais decidiram colocar Connor e Amber sob os cuidados de Craig e Carol Niven. Os novos pais sentiram compaixão pelo destino dos pequenos que tiveram o azar de nascer em um ambiente tão desfavorável criado por seus pais biológicos. O casal Niven há muito desejava ter filhos, mas não podia ter os seus próprios. As crianças adotivas tornaram-se para eles uma oportunidade de mostrar amor e cuidado parental. No entanto, nem todos apoiaram essa decisão. Os avós biológicos das crianças não conseguiram obter a guarda. Eles suspeitavam que os Niven estavam acolhendo as crianças adotivas apenas por causa do apoio financeiro do Estado. Apesar das objeções, a tutela foi finalmente concedida e as crianças se mudaram para Hamilton, Escócia. Amber foi descrita como uma menina adorável e amigável. Ela tinha um caráter modesto, mas alegre, que felizmente não foi corrompido na família anterior. Apesar do início difícil da vida, ela permaneceu uma pessoa positiva. Era inteligente,
e bem desenvolvida para sua idade. Ela amava arte e cantar, com o que alegrava sua nova família. Infelizmente, não se podia dizer o mesmo de seu irmão Connor. As experiências difíceis da primeira infância haviam influenciado fortemente o menino. Já em tenra idade, notavam-se problemas de comportamento nele. Ele era fechado e tinha dificuldades em se dar bem com seus colegas de classe. Connor era conhecido por explosões repentinas de raiva, durante as quais podia se tornar agressivo com os outros. Em seu caráter, ele se assemelhava cada vez mais a seu pai. As meninas eram mais frequentemente o alvo de sua agressão. Apesar de sua aparência atraente, Connor se destacava por um caráter peculiar e um senso de humor incomum. Suas piadas frequentemente chocavam as pessoas ao seu redor por sua obscuridade. Por isso, seus colegas de classe tentavam manter distância dele e o consideravam um estranho e desagradável. Ninguém levava a sério suas declarações sobre danos e assumia que era apenas parte de seu humor excêntrico. No entanto, esse comportamento resultou em Connor praticamente não ter amigos. Esse isolamento foi agravado não apenas por seu caráter incomum, mas também por sinais claros de problemas psicológicos, o que causava preocupação nas pessoas ao seu redor. Connor usava ativamente as redes sociais, onde compartilhava pensamentos perturbadores. Em uma de suas postagens durante o período escolar, ele descreveu em detalhes suas dificuldades. Era óbvio que ele tinha sérios problemas de socialização e estava ciente de sua condição, mas não conseguia lidar com isso. Ele escreveu sobre problemas com alimentação, humor depressivo, estados de ansiedade e dificuldades de concentração. Naturalmente, isso afetou seu desempenho escolar. Alguns professores acreditavam que o jovem tinha dificuldades de aprendizagem, já que ele não mostrava interesse nas aulas e frequentemente matava a aula. Infelizmente, ninguém realizou os exames necessários para confirmar essas suposições. Então, o diagnóstico exato de Connor permaneceu desconhecido. Como adolescente, ele estava sozinho com seus problemas relacionados à idade e psicológicos. Connor reclamava que as pessoas o julgavam superficialmente, sem tentar entendê-lo. Na realidade, ele não se considerava uma pessoa ruim, apenas queria superar as consequências do relacionamento difícil com seu pai. O jovem estava convencido de que seu pai era responsável por todos esses problemas. Apesar das tentativas de melhorar a comunicação, o jovem não conseguia encontrar uma linguagem comum, nem mesmo com sua irmã biológica, que era apenas alguns anos mais nova que ele. Os pais adotivos tentavam não deixá-los sozinhos, sabendo que isso poderia levar a conflitos sérios. Eles tentavam separar as crianças desde pequenas para que seus encontros ocorressem sob a supervisão de adultos. Mas mesmo sob supervisão, Connor procurava motivos para brigas com sua irmã, razão pela qual os pais adotivos os enviaram para escolas diferentes para minimizar seus contatos. Na adolescência, Connor foi transferido para uma instituição educacional especial para jovens com dificuldades sociais e emocionais. Amber continuou sua educação em uma escola regular. Crescer foi difícil para as crianças, especialmente para Connor. Devido ao seu caráter complicado, ele tinha dificuldades em estabelecer relacionamentos românticos. O temperamento explosivo de Connor afastava os outros e as meninas evitavam o contato com ele. Isso despertava raiva nele, que frequentemente descarregava em sua irmã. A situação se agravou tanto que Amber, aos 14 anos, pediu para ser transferida para um internato, pois tinha medo de estar perto de seu irmão. Connor permaneceu com seus pais adotivos até a maioridade. Em 2020, ele decidiu viver de forma independente e se juntou ao projeto Triângulo Azul em Hamilton, que fornecia moradia aos necessitados. Na verdade, ele se mudou para um abrigo para sem-teto. Apesar de morarem separados, Amber e Connor continuavam a se ver, embora sua comunicação permanecesse tensa. Conflitos ainda ocorriam frequentemente, mas como agora viviam separados, eles se encontravam menos face a face. Infelizmente, a vida de Amber não se tornou mais tranquila.
Em junho de 2021, ela passou por uma experiência traumática com Jamie Stars, de 20 anos, pelo que ele foi condenado a 10 anos de prisão. Curiosamente, ele já havia sido acusado de uma ofensa semelhante antes, mas foi libertado sob fiança. Amber levou muito tempo para se recuperar do incidente e buscou apoio da família e amigos. Ela sofreu muito com o ocorrido, enquanto seu irmão permanecia indiferente à sua condição. Neste período difícil, Amber buscava desesperadamente apoio e tentava melhorar as relações com todos que considerava família, incluindo Connor. Em 26 de novembro de 2021, Amber compartilhou seus planos para a noite com um amigo. Ela queria rever seu irmão depois de muito tempo. Amber estava animada com o encontro iminente e esperava mudanças positivas em seu relacionamento. Ela acreditava sinceramente que os desentendimentos passados ficariam para trás e que finalmente poderiam restaurar seu vínculo fraterno. Nessa época, ela ainda estava sob os cuidados de um orfanato. Curiosamente, a iniciativa do encontro partiu de Connor. Ele mesmo havia entrado em contato com a administração da instituição. Amber recebeu permissão para passar algumas horas com seu irmão, com a expectativa de que retornasse à noite. O amigo de Amber tentou dissuadi-la, lembrando-a de situações desagradáveis passadas com Connor, mas ela manteve sua decisão. Durante o encontro, Amber tirou uma selfie com seu irmão e a publicou nas redes sociais. Na foto, ela parecia feliz. Depois disso, ninguém mais ouviu falar dela. Por volta da meia-noite, Connor retornou ao seu alojamento. Ele foi imediatamente ao escritório, o que chamou a atenção de uma funcionária. Mais tarde, ela admitiu que sua aparência e comportamento a haviam perturbado. Connor parecia sombrio e desgrenhado. Respirava pesadamente, e suas mãos estavam sujas até os pulsos. A mulher preocupada perguntou sobre seu estado, mas Connor ignorou as perguntas. Em vez disso, pediu permissão para fazer uma ligação. Segundo ele e sua irmã haviam brigado, e ele precisou ir embora, mas agora queria se certificar de que ela havia retornado com segurança ao orfanato. Connor realmente ligou para lá, mas descobriu-se que Amber não havia voltado para passar a noite. Os funcionários da instituição contataram os pais adotivos, mas estes também não haviam visto Amber. Originalmente, o encontro dos irmãos ocorreu na casa dos pais adotivos. Depois os jovens saíram para caminhar e conversar em particular. Segundo Connor, eles se separaram após uma caminhada no parque Cadsall Glen, e ele retornou ao alojamento. Logo depois, foi registrado um boletim de pessoa desaparecida para Amber. Os investigadores determinaram que Amber não estava em um relacionamento romântico, não planejava viajar, e todas as suas coisas permaneceram no alojamento. Esses fatos causaram sérias preocupações aos investigadores sobre seu bem-estar. Ao mesmo tempo, o comportamento de Connor parecia estranho. Apesar do desaparecimento de sua irmã, ele não entrou em contato com os pais adotivos para discutir a situação. O jovem não fez nada para descobrir sobre o destino de Amber. Simplesmente ficou sentado esperando. Neste momento, as autoridades policiais já haviam iniciado a busca e tentavam encontrar pistas. Um passo lógico foi abordar a pessoa que havia falado por último com Amber. Os investigadores foram até Connor, e ele confirmou que eles haviam saído para caminhar juntos à noite. Segundo o jovem, como de costume, houve uma briga entre eles. Após a briga, Connor teria ido embora, deixando sua irmã chateada no parque. Supostamente, ele então vagou pela área por muito tempo antes de chegar ao seu alojamento. O jovem alegou não conhecer bem a área, o que soava estranho, já que ele havia crescido lá. Mesmo assim, ele insistiu que havia se perdido e até caído em uma vala na escuridão, explicando assim sua aparência suja quando chegou para fazer a ligação. A narrativa do jovem despertou a suspeita dos investigadores. Ele conseguia mostrar facilmente no mapa onde havia encontrado sua irmã, onde haviam passado tempo no parque e onde haviam se separado.
No entanto, ele de repente ficou inseguro quando perguntado sobre a localização aproximada da vala. Os investigadores tentaram descobrir com quem Connor estava naquele momento e quem poderia confirmar suas declarações. Mas o jovem evitava responder a essas perguntas e se envolvia em contradições. Os policiais não conseguiram obter clareza dele. Finalmente, eles o deixaram ir e continuaram a investigação do desaparecimento. 2 dias haviam se passado desde o desaparecimento de Amber. Em 28 de novembro, por volta das 10h15 da manhã, Stephen Corrigan, de 45 anos, ligou para os serviços de emergência. Ele relatou que havia descoberto uma jovem imóvel durante uma caminhada no parque Cadzow Glen. Os investigadores chegaram ao local, que ficava a 200 metros da ponte onde Amber havia sido vista pela última vez. Eles começaram imediatamente a verificar as informações fornecidas por Corrigan. Após realizar os procedimentos necessários, a identidade da jovem encontrada pôde ser estabelecida. Como suspeito, era Amber Gibson, de 16 anos. Esta notícia chocou todos que conheciam a jovem e se tornou um ponto de virada nas investigações. Após o incidente, Connor publicou uma mensagem comovente nas redes sociais dedicada à sua irmã. Ele expressou sua tristeza pela morte prematura dela e lamentou que o mundo não tivesse tido a oportunidade de saber que pessoa maravilhosa ela era. As pessoas trouxeram flores para o local onde Amber foi encontrada. Ninguém conseguia entender o que havia acontecido com Amber e quem poderia ser responsável. Ao mesmo tempo, Connor entrou em contato com um jornal local. Ele queria dar uma entrevista sobre sua irmã. O jovem a descreveu como uma personalidade excepcional e queria contar às pessoas como Amber realmente era, com seu difícil destino. O jornalista marcou um encontro para o dia 2 de dezembro em um pequeno café. No entanto, Connor não apareceu. O motivo era que, naquela altura, ele já havia sido preso por suspeita de envolvimento no desaparecimento de Amber. O exame médico revelou marcas no pescoço de Amber. Além disso, foram descobertos alguns ferimentos que provavelmente foram causados por um objeto contundente. Os especialistas suspeitavam que o agressor poderia ter motivos pessoais. Na opinião deles, Amber primeiro sofreu lesões físicas, após as quais perdeu a consciência. No entanto, a causa final da tragédia foi uma obstrução da respiração normal. Amber tinha traços de sujeira nela, como se tivesse sido arrastada pelo chão. Nas proximidades encontraram roupas de Amber severamente danificadas. Surpreendentemente, descobriu-se que a tragédia ocorreu 2 dias antes de Stephen Corrigan relatar à polícia. O homem tinha um álibi confirmado no momento do incidente, o que excluía seu envolvimento. Enquanto isso, o comportamento do irmão de Amber levantava cada vez mais questões. Os investigadores estavam cientes do caráter difícil do jovem e suas frequentes disputas com sua irmã. Descobriu-se que Connor havia relatado nas redes sociais sobre o ocorrido com Amber algumas horas antes da descoberta. Isso causou perplexidade. Como ele poderia saber disso quando Amber ainda era considerada desaparecida? Além disso, o irmão foi o último a vê-la. Essas circunstâncias levaram a polícia a examinar mais de perto as ações de Connor e buscar evidências para uma possível acusação. Os investigadores conseguiram obter gravações de câmeras de vigilância que ajudaram a esclarecer as últimas horas de Amber. As câmeras registraram ela caminhando pela cidade com seu irmão Connor e depois atravessando uma ponte perto do parque. Os jovens são vistos na gravação às 21h57. Alguns minutos antes, às 21h51, Amber tirou uma selfie com Connor e a publicou nas redes sociais. Na foto, ela parecia feliz. Isso indicava que o encontro estava indo bem. Presumivelmente, eles estavam a caminho do parque onde Amber foi encontrada mais tarde. Cerca de 1h30 depois, as gravações mostram Connor retornando sozinho. Ninguém mais foi capturado pelas câmeras.
Connor também pôde ser rastreado em gravações de vídeo das fachadas de seu dormitório. Na entrada do edifício, ele jogou parte de suas roupas em uma lixeira, o que levantou suspeitas. As autoridades policiais examinaram as lixeiras e encontraram a jaqueta que o jovem usava naquela noite. Curiosamente, ele não descartou as outras roupas. Na jaqueta de Connor, foram encontrados traços de sujeira e material biológico, assim como em seus sapatos. O exame confirmou que esses traços eram de Amber, o que indicava o envolvimento do irmão no desaparecimento de sua irmã. Connor provavelmente não jogou fora a maior parte das roupas e sapatos devido à falta de meios para comprar novos. Em vez disso, ele tentou limpá-los, mas o fez de maneira descuidada, o que ajudou na investigação. Nas roupas de Amber também foram encontrados traços biológicos. A análise mostrou que eles eram de Connor. Presumivelmente, ele se feriu quando ela resistiu. Outros traços do irmão também foram encontrados em Amber. Agora, os investigadores podiam ligá-lo diretamente ao incidente. A verificação do telefone do jovem mostrou que no dia seguinte, por volta do meio-dia, ele enviou uma mensagem para um chat em grupo com 5 pessoas pedindo ajuda na busca. 40 segundos depois, ele escreveu para sua irmã perguntando se estava tudo bem com ela. Mais tarde, Connor escreveu novamente para o grupo dizendo que não precisava de ajuda e que tinha sido uma piada de mau gosto. Em seguida, foram encontradas no histórico do navegador pesquisas sobre como evitar vigilância no celular e proteger dados de verificação policial. Obviamente, ele estava tentando apagar os rastros de suas ações. Ao examinar as mensagens no celular de Connor, um lado perturbador do relacionamento entre irmão e irmã foi revelado. De acordo com as mensagens, ele havia cometido ações inadequadas contra Amber anteriormente e a intimidava para que ela não contasse aos pais adotivos ou às autoridades. Esta foi uma das razões pelas quais ela queria deixar a casa da família adotiva tão urgentemente aos 14 anos. Amber permaneceu em silêncio sobre esses incidentes devido à intimidação de seu irmão ou devido a sentimentos complicados em relação a ele. No entanto, pouco antes de seu desaparecimento, ela parecia ter decidido compartilhar essa informação com seus pais adotivos. Isso poderia ter sido a razão para um conflito. Os investigadores reconstruíram uma imagem aproximada dos eventos daquela noite fatídica. Presumivelmente, Connor se encontrou com sua irmã. Eles realmente saíram para caminhar com a intenção de melhorar seu relacionamento. Nas gravações das câmeras, pode-se ver que inicialmente eles estavam conversando calmamente. Tudo parecia normal. Então eles entraram no parque, onde o incidente ocorreu. Provavelmente o conflito foi provocado pelo jovem e aconteceu espontaneamente. Por outro lado, não foi descartada a possibilidade de que o incidente tenha sido planejado com antecedência. De qualquer forma, Connor cometeu algo imperdoável contra Amber. O jovem deixou sua irmã no mesmo parque depois de movê-la para outro local, literalmente em um caminho. Em 2 de dezembro de 2021, Connor Gibson, de 18 anos, foi preso, sem ter a chance de se encontrar com um jornalista para criar a imagem de um irmão enlutado. Ele foi acusado de graves acusações em relação à sua própria irmã. Apesar de todas as evidências, Connor continuou negando seu envolvimento no incidente. No entanto, os investigadores tinham numerosas evidências diretas contra o jovem que não deixavam dúvidas sobre seu envolvimento. Traços que poderiam ser atribuídos a Amber foram encontrados em suas roupas e sapatos, e seu material biológico foi encontrado na jovem e em suas roupas. As câmeras o registraram perto do local do crime, e ele não tinha álibi. Os investigadores analisaram as atividades do dispositivo móvel do suspeito e focaram em suas buscas incomuns. O jovem tentou, sem sucesso, encontrar informações sobre como esconder seus dados. Após sua prisão, seus pais adotivos expressaram críticas repetidamente. Questões sobre a adaptação social do jovem.
Sua interação com colegas e conhecidos do orfanato sempre preocuparam seus familiares. Os interesses de Connor eram bastante sombrios, e seu relacionamento com sua irmã nunca foi caracterizado por calor. Durante a investigação, foi descoberta sua correspondência relacionada a incidentes anteriores, que também foi usada como evidência. Quando o desaparecimento de Amber foi anunciado, Connor não mostrou nenhuma preocupação, como se não o afetasse de forma alguma. Ele parecia confiante de que poderia enganar os investigadores. Isso pode indicar certos padrões de pensamento do jovem, possivelmente relacionados ao seu estado mental. Os pais adotivos relataram que não conseguiram entrar em contato com Connor nos dias em que a busca por Amber estava em andamento. Ele não participou de nenhuma forma na operação de busca, apesar da preocupação geral. Agora ele enfrentava o julgamento. A acusação tinha evidências tão convincentes contra Connor que a defesa praticamente não tinha nada para contestar. Os advogados tentaram, sem sucesso, chamar a atenção para a falta de gravações de vídeo que documentassem diretamente as ações de Connor contra a jovem. Infelizmente, não havia câmeras de vigilância neste local remoto, então não existiam evidências diretas em vídeo. No entanto, havia mais do que evidências suficientes de outros tipos. O julgamento durou 13 dias, após os quais o júri se retirou para a deliberação. O júri proferiu unanimemente um veredicto de culpado em todas as acusações. Connor Gibson recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de solicitar liberdade condicional após 22 anos. A história de Amber e Connor chocou muitas pessoas por sua tragédia. Esses irmãos, confrontados com uma infância difícil, não conseguiram encontrar uma linguagem comum. Seu caminho foi cheio de provações, desde relações complicadas com os pais até a separação no sistema de acolhimento. Amber sempre se esforçou para estabelecer uma conexão com seu irmão, apesar dos avisos de amigos e conflitos passados. Ela acreditava na possibilidade de reconciliação, mas essa crença levou a consequências tristes. O comportamento de Connor durante o julgamento levantou muitas questões. Ele permaneceu apático e não mostrou nenhuma emoção. Isso levou muitos a refletir sobre seu estado mental. Especialistas observaram que a infância em um ambiente problemático poderia ter afetado seriamente seu desenvolvimento. O advogado insistiu que o jovem havia procurado ajuda por muito tempo, como evidenciado por suas postagens nas redes sociais, onde compartilhava seus problemas. Os parentes de Amber e Connor expressaram insatisfação com o sistema de acolhimento e os pais adotivos. Eles acreditavam que estes últimos não deram atenção suficiente aos jovens problemáticos e os acolheram apenas por causa do apoio financeiro do Estado. Além disso, expressaram preocupações sobre o destino de outras crianças que estavam sob os cuidados desta família. Por sua vez, os pais adotivos rejeitaram todas as acusações. Eles afirmaram que, apesar das dificuldades, fizeram tudo para apoiar Amber e Connor. A decisão de separar o irmão e a irmã, segundo eles, foi tomada no interesse da segurança de Amber. Eles também observaram que não foram informados sobre incidentes anteriores entre os jovens. Ao atingir a maioridade, Connor decidiu independentemente se mudar para um abrigo para sem-teto. Por um tempo, o irmão e a irmã tentaram restaurar seu relacionamento, e os pais adotivos apoiaram essas tentativas. Infelizmente, ninguém poderia prever as consequências trágicas a que essa situação levaria. Sentimentos que são celebrados na literatura, música e poesia podem inspirar e elevar. No entanto, às vezes essas emoções podem levar a tristes consequências na percepção distorcida de uma personalidade instável e deixar marcas profundas na vida daqueles ao redor. Amy Carnival nasceu em 13 de abril de 1977 na pequena cidade de Beverly, no estado de Massachusetts, Iowa. Seu pai ensinava ciências na escola local enquanto sua mãe trabalhava como consultora financeira. Amy tinha um irmão mais velho chamado Christopher
que nasceu 4 anos antes dela. A família Carnival era uma típica família americana de classe média que havia conseguido realizar seus objetivos de vida. Eles eram próximos e sempre se apoiavam em situações difíceis. No entanto, após alguns anos começaram a surgir desentendimentos na família. Com o tempo, os pais chegaram à decisão de se separar. Amy tinha apenas 6 anos na época, e esse evento teve um forte impacto sobre ela. Ela levou muito tempo para aceitar a situação, mas gradualmente, com o início da vida escolar, as coisas ficaram mais fáceis para ela. A nova fase da vida trouxe muitos momentos positivos. Os pais mantiveram uma relação calorosa com os filhos, o que ajudou a mitigar as consequências de sua separação. Amy cresceu tornando-se uma jovem atraente e inteligente, rapidamente ganhando popularidade entre seus pares. Na escola, ela se tornou parte da equipe de líderes de torcida e se apaixonou por lacrosse. Amy facilmente se conectava com seu ambiente devido à sua natureza amigável. Ela sempre foi atraída pela natureza, preferindo recreação ativa ao ar livre. Amy gostava particularmente da combinação de natureza e esporte, por isso ela frequentemente jogava golfe com seu pai. Embora morasse com sua mãe, sua conexão com o pai permaneceu forte. O sonho de Amy era se tornar estilista e cabeleireira. Ela gostava de criar looks bonitos para suas amigas. Na época dos eventos descritos, ela se preparava para entrar no ensino médio. Como membro experiente da equipe de líderes de torcida, ela foi imediatamente convidada a se juntar à nova equipe mais experiente, o que deixou a jovem muito feliz. A história de Amy e Jamie começou em uma festa de um amigo em comum, quando ela tinha 12 anos e ele 14. Seu relacionamento durou pouco mais de 2 anos, mas foi complicado desde o início. Jamie tinha a reputação de ser um adolescente problemático, frequentemente causando distúrbios em seu ambiente. No ensino fundamental, ele não mostrava agressividade, mas suas brincadeiras às vezes iam longe demais. Os pais de Amy desaprovavam esse relacionamento e consideravam o garoto inadequado para sua filha. Originalmente magro, Jamie decidiu praticar esportes para se tornar legal. Para acelerar os resultados, ele começou a tomar suplementos especiais, e após apenas 1 ano sua aparência havia mudado significativamente. O casal passou por fases em que não se falavam por semanas e depois retomavam o relacionamento. No entanto, após começar a tomar os suplementos, todos ao redor de Jamie notaram mudanças drásticas em seu comportamento. Ele se tornou mais irritável e imprevisível. As brigas se tornaram mais frequentes tanto na escola quanto fora dela. Sua atitude em relação a Amy piorou. Amigos relataram mais tarde incidentes em que ele se comportava inadequadamente, intimidava e insultava Amy, embora ela não merecesse. A situação era agravada pela pouca idade dela. Ela simplesmente não sabia como reagir a tal comportamento do rapaz. Jamie tentava controlar cada aspecto da vida de Amy. Ele determinava com quem ela podia ou não se encontrar. Perguntava sobre seu paradeiro e tentava afastá-la de amigos e familiares. Ele ditava o que ela deveria vestir e como deveria se parecer, e tentava isolá-la de seu ambiente habitual. Amy até teve que deixar sua equipe escolar. Jamie convenceu Amy de que ele era a única coisa de que ela precisava. Apesar de sua submissão, ele continuava encontrando motivos para conflitos. Os amigos de Amy testemunharam várias vezes Jamie tratando-a com desrespeito. Desde 2020, alguns estados introduziram leis que definem tentativas excessivas de controle sobre uma pessoa como um crime. Estudos mostram que é frequentemente aqui que começa o desenvolvimento negativo de um relacionamento, que pode levar a sérias consequências para a saúde e o bem-estar de uma pessoa. Infelizmente, na época, os amigos de Amy não tinham como expressar oficialmente sua crescente preocupação com a situação. O comportamento de Jamie tornou-se cada vez mais imprevisível, levando a problemas com a lei.
Em 1990, ele foi preso 2 vezes por comportamento agressivo, mas devido à sua pouca idade e falta de antecedentes criminais, consequências sérias foram evitadas. Jamie convenceu sua namorada a manter silêncio sobre esses incidentes, e ela realmente mal se abria com alguém. Durante esse período, seu relacionamento experimentou constantes altos e baixos. Eles se separavam e voltavam, obviamente em crise. O jovem se interessava por outras garotas. Amy anunciava a separação, mas então eles retomavam o relacionamento. Ela mal discutia seus problemas com amigos e família. Ela foi criada principalmente por sua mãe solteira, que devido à sua carga de trabalho não conseguia se aprofundar na vida privada da filha. A própria Amy permanecia bastante fechada nesses assuntos. Paralelamente, elas resolviam problemas de moradia, já que por muito tempo foram forçadas a alugar espaço. Durante esse período, ela começou a morar temporariamente com várias amigas. Por um tempo, ela se mudou para a casa de Diane Wigger, sua colega de classe de 15 anos. Como se descobriu, Diane era uma das ex-namoradas de Jamie. Apesar dessa circunstância, as meninas encontraram uma linguagem comum e se tornaram amigas próximas. O 5 de setembro de 1991 deveria ser um dia especial para Amy e sua família. Eles planejavam se mudar para sua própria casa após muito tempo vivendo em um apartamento alugado caro. Todos esperavam ansiosamente por esse momento, na esperança de mudanças positivas em suas vidas. 2 semanas antes, em 23 de agosto, Amy estava morando temporariamente com sua amiga Diane. Recentemente, ela havia terminado com seu namorado Jamie, com quem tinha tido um relacionamento complicado. Naquele dia, ela voltou do treino de hóquei de campo e contou entusiasmadamente às suas amigas sobre sua decisão de terminar definitivamente esse relacionamento. No entanto, Amy mencionou que Jamie continuava tentando entrar em contato com ela. Ela se esforçava para ignorar as ligações, mas ele persistia. Quando ele conseguiu falar com ela, tentou convencê-la a se encontrar. Amy inicialmente recusou, mas acabou concordando com um pedido estranho: cortar o cabelo dele como despedida. À noite, ela saiu para encontrar Jamie, prometendo voltar em algumas horas. Quando Amy não retornou no horário combinado, Diane ficou inquieta. Tratava-se de Amy, então a longa ausência causou preocupação. A amiga entrou em contato com a mãe de Amy, mas ela também não conseguiu localizar sua filha. A preocupação aumentou quando ficou claro que Amy havia deixado sua carteira e outras coisas em casa, obviamente sem planejar ficar fora por muito tempo. Na manhã seguinte, foi decidido chamar a polícia. Para surpresa da família, os policiais registraram imediatamente a ocorrência, sem mencionar a necessidade de esperar 24 horas. Após a visita à delegacia, a mãe de Amy decidiu procurar Jamie. Ela contou aos investigadores sobre o relacionamento complicado deles, o que levantou certas suspeitas entre as autoridades policiais. Jamie demonstrou disposição para cooperar desde o início. Ele falou tanto com a mãe de Amy quanto com a polícia e respondeu a todas as perguntas. Além disso, ele se juntou ao grupo de busca que investigava a área. Embora a principal suspeita recaísse sobre ele, nenhum vestígio de Amy pôde ser encontrado. As autoridades realizaram uma busca minuciosa na casa e no carro do jovem, mas sem resultados. A busca continuou, mas Amy parecia ter desaparecido da face da terra. Cada dia trazia novas perguntas e nenhuma resposta, deixando a família e os amigos em uma angustiante incerteza sobre o destino da jovem. Em 28 de agosto de 1991, a polícia recebeu uma ligação anônima. O desconhecido informou que tinha informações sobre o paradeiro de Amy e mencionou um local específico. As autoridades policiais prestaram atenção especial a essa informação. Os investigadores, naturalmente, decidiram descobrir a identidade do informante e a fonte de seu conhecimento. Durante a investigação,
eles encontraram Michael Mallet, de 19 anos, um conhecido de Jamie. Quando os investigadores chegaram à sua casa, o jovem imediatamente se dispôs a cooperar. Na delegacia, ele contou tudo o que sabia sobre os eventos de 23 de agosto. Segundo Michael, Amy planejava ir à praia com amigas no dia anterior. Quando Jamie soube disso, ficou furioso, especialmente quando percebeu que sua ex-namorada tinha realmente ido a uma festa. Ele estava com ciúmes e suspeitava da presença de outros jovens. Jamie estava em um estado extremamente tenso e ainda tentava controlar Amy. Naquele dia, ele compartilhou com Michael suas intenções sombrias em relação à sua ex-namorada. Como se descobriu, várias pessoas sabiam dos planos de Jamie, mas por algum motivo não informaram nem a polícia, nem a própria Amy ou seus pais sobre o perigo iminente. Na noite de 23 de agosto, Amy foi à casa de seu ex-namorado pensando que iria cortar o cabelo dele. Na casa estavam 4 jovens: o próprio Jamie, Dominique Scola, de 15 anos, Michael Mallet, de 19 anos, e Scott Worth, de 17 anos. Antes da chegada de Amy, Jamie mostrou aos amigos uma ferramenta especialmente preparada, que ele havia embrulhado em uma toalha e colocado no armário. A atmosfera estava tensa quando Amy entrou na casa, sem saber das intenções dos presentes. Os eventos que se desenrolariam naquela noite mudariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Então Jamie sugeriu dar um passeio na floresta. Durante o passeio, ele e Amy foram muito à frente. Os outros 3 os perderam de vista, segundo Michael. Michael confessou que até o último momento não acreditava na seriedade das intenções de seu amigo e pensava que ele só queria assustar Amy por ciúmes. Logo, os amigos ouviram gritos assustadores, mas ninguém ousou ir imediatamente na direção do som. Michael foi o único que correu para o local do incidente. Lá ele viu uma cena terrível. Amy havia sofrido ferimentos graves e Jamie continuava suas ações. Amy tentou fugir, mas Jamie bloqueou seu caminho, o que acabou levando a um desfecho trágico. Michael alegou que não pôde impedir a tragédia porque ouviu os gritos tarde demais. Segundo ele, nos últimos momentos, a própria Amy disse: "Jamie, eu te amo." No entanto, isso apenas intensificou a agressão do jovem. Após o incidente, Jamie voltou agitado e nervoso para seus amigos. Ele começou a relatar emocionalmente e gesticulando sobre o que havia acontecido. Michael confessou mais tarde que todos tinham medo de Jamie, devido ao seu temperamento explosivo, e por isso não o contrariaram. Todo o grupo voltou para casa. Passaram algumas horas juntos, conversando e bebendo. Jamie se refrescou, tomou banho e trocou de roupa. Então ele saiu com Michael para a floresta onde o incidente havia ocorrido anteriormente. Neste momento, já havia escurecido. Os jovens levaram Amy para o carro. Michael alegou que suas piadas inadequadas e risadas eram tentativas de lidar com o estresse e o medo de Jamie. No caminho, continuaram fazendo piadas impróprias, o que Michael explicou como tensão nervosa. Chegando ao lago, amarraram objetos pesados a Amy e a jogaram do pier na água. Jamie fez alguns comentários grosseiros sobre Amy. Depois disso, ele pegou a pulseira com o colar dela e os colocou em si mesmo. Esse comportamento lembrava as ações de pessoas com sérios problemas psicológicos, que frequentemente guardam lembranças de seus atos hediondos. Quando Michael contou essa história aos investigadores, eles lhe perguntaram por que ele havia participado. O jovem explicou que não havia prejudicado Amy, mas apenas ajudado seu amigo sob pressão. Ele admitiu que tinha medo de Jamie e originalmente planejava manter tudo em segredo. Michael estava convencido de que poderia se colocar em perigo se seu amigo descobrisse sobre sua conversa com a polícia. Segundo o jovem, inicialmente todos pensaram que a ideia de Jamie era apenas uma piada de mau gosto, e só perceberam a gravidade da situação quando era tarde demais para mudar algo.
Michael alegou que, posteriormente, os 3 amigos simplesmente tentaram não irritar Jamie, temendo sua reação. No final, no entanto, Michael não aguentou mais e decidiu contar a verdade sobre as ações de Jamie. Em 28 de agosto, o informante foi levado ao corpo d'água que ele havia mencionado anteriormente. Michael apontou para o local onde, segundo ele, Amy deveria estar. Por volta das 7h30, a equipe de busca encontrou a jovem. O estado de Amy causou profundo pesar. Evidentemente, ela havia sido tratada com grande hostilidade. Os especialistas confirmaram que ela estava usando as mesmas roupas com as quais havia saído no dia de seu desaparecimento. A investigação revelou que os eventos ocorreram na noite de sexta-feira, no mesmo dia em que ela desapareceu. Os especialistas também confirmaram as informações fornecidas por Michael sobre a natureza do incidente. A mãe do jovem alegou não saber o paradeiro da pessoa procurada pela polícia. Portanto, os investigadores decidiram falar com outros jovens mencionados por Michael. Descobriu-se que eles sabiam das intenções há mais de 1 ano. Durante o período de separações e reconciliações, Jamie dizia que não podia ficar com Amy, mas também não queria deixá-la ir. Ele não suportava essa ideia de que ela pudesse estar com outra pessoa. Isso o levou a uma decisão extremamente desfavorável. Quanto mais as autoridades policiais falavam com esses jovens, mais detalhes perturbadores deste incidente vinham à tona. Os investigadores começaram a falar com Diane, com quem Amy estava morando antes de seu desaparecimento. Eles descobriram que Diane era ex-namorada de Jamie e tinha enfrentado problemas semelhantes no relacionamento com ele anteriormente. Diane entendia perfeitamente os sentimentos de sua amiga, pois ela mesma tinha passado por esse relacionamento difícil. Ela também havia experimentado o tratamento desrespeitoso e pressão de seu ex-namorado, mas conseguiu terminar felizmente essa conexão. Surpreendentemente, Diane também sabia das intenções de Jamie em relação a Amy. Pouco antes da mudança de sua amiga, Jamie havia falado sobre planos de um passeio na floresta, onde ele primeiro daria flores a Amy e depois causaria danos irreparáveis a ela. Mas Diane simplesmente não acreditou nessa história e não avisou ninguém sobre o possível perigo. Quando o suspeito foi finalmente preso e acusado de um crime grave, ele se comportou de maneira anormalmente despreocupada. Jamie até fez uma piada inadequada sobre Amy. Obviamente, o jovem não estava ciente da gravidade da situação. Durante o interrogatório, ele permaneceu calmo e até tentou transferir a responsabilidade pelo que aconteceu com Amy para seus amigos. No entanto, ao falar com outros conhecidos do círculo dos envolvidos, descobriu-se que Michael havia se vangloriado de seu envolvimento na ocultação de provas após o incidente. Ele também foi preso sob suspeita de cumplicidade. Outros 2 amigos, que possivelmente tinham testemunhado o incidente, mas não informaram a polícia, também entraram na mira dos investigadores. Eles também sabiam das intenções de seu amigo, sobre as quais ele falava há quase 1 ano. Um dos testemunhas desta tragédia, Scott Worth, participou da cerimônia de despedida de Amy. O jovem até deu uma entrevista ao jornal local, afirmando que ainda não podia acreditar no que aconteceu e se sentia culpado por não ter avisado sobre o perigo a tempo. Assim, ele poderia ter evitado a tragédia. Neste momento, ele já estava sob investigação. Os adolescentes relataram que Michael não desempenhou um papel tão inocente nesta história. Ele incitava Jamie e praticamente o pressionava a ações agressivas contra a jovem. Não foi descartado que seu envolvimento no incidente fosse muito mais significativo do que ele alegava. Finalmente, os investigadores concluíram que apenas Michael e Jamie estavam envolvidos no incidente, enquanto os outros não tinham nada a ver com o caso e não foram presos. O público expressou insatisfação. Todos queriam saber a verdade e proteger as ruas daqueles que poderiam prejudicar estudantes sem motivo válido. Os moradores acreditavam que todos os 4 jovens eram responsáveis por essa tragédia. Os pais dos jovens se apresentaram em sua defesa, alegando que eles realmente não sabiam dos planos de Jamie, não o ajudaram e, portanto,
eram inocentes. No entanto, os investigadores já sabiam que Jamie havia falado várias vezes sobre suas intenções na companhia dos jovens naquele dia e até foi pressionado a colocar suas palavras em prática. Este comportamento poderia ter levado o instável Jamie a simplesmente ter medo de parecer fraco. Então, qual foi a razão para o que aconteceu com Amy? Ciúmes? Um distúrbio mental? Ou instigação? Ele se declarou inocente e foi libertado até o julgamento sob fiança de $2.500 que sua mãe pagou. Os advogados argumentaram que o jovem havia consumido álcool que, em combinação com suplementos para ganho muscular, poderia ter desencadeado um ataque de comportamento incontrolável. Por essa razão, os defensores queriam que ele fosse declarado mentalmente incapaz. Os defensores insistiram na não intencionalidade do incidente. Eles argumentaram que o consumo excessivo de certas substâncias pode causar graves distúrbios mentais e, portanto, exigiram uma avaliação psiquiátrica para Jamie. Foram realizados vários exames, incluindo avaliações de especialistas independentes. Todos os especialistas reconheceram Jamie como são e capaz de responder perante o tribunal. A acusação, por outro lado, insistiu que ciúmes e uma possível gravidez da mulher foram a razão do incidente. Eles apontaram para o comportamento manipulador de Jamie, seu controle rígido e a pressão constante a qual sua namorada estava submetida nos últimos meses do relacionamento. Segundo Michael, Jamie queria se vingar porque sua ex-namorada tinha ido a uma festa na praia com amigas. Numerosas testemunhas depuseram do lado da acusação. Um dos amigos de Jamie, Ronald, com quem ele havia feito cursos de carpintaria na primavera de 1991, também testemunhou no tribunal. Dominique, que estava presente no grupo naquela noite, relatou ter visto Jamie e sua namorada indo para a floresta. Depois disso, ele ouviu vários gritos. Quando o amigo voltou para os outros, suas roupas e mãos estavam sujas. Jamie mostrou aos outros uma ferramenta com vestígios do incidente. O estado do objeto indicava a natureza extremamente séria da situação. Dominique também confirmou o depoimento de Michael. Jamie lhes contou sobre o ocorrido. Quando a mulher disse que ainda o amava, isso deixou Jamie tão furioso que ele continuou suas ações com ainda mais agressividade. Apesar da alegação do defensor, os jovens confirmaram que o incidente ocorreu quando Jamie estava sóbrio. Eles consumiram bebidas alcoólicas apenas após o incidente. No entanto, a mãe do acusado havia dito anteriormente à polícia que o álcool sempre teve um efeito prejudicial sobre ele, provocando raiva e agressão. Uma vez, em estado de embriaguez, ele quase destruiu seu quarto e brigou com sua mãe. Mas neste caso, o álcool não desempenhou nenhum papel. O especialista que depôs para si a acusação relatou a natureza extremamente grave das lesões infligidas à mulher. Isso indicava o mais alto grau de ódio com o qual as ações foram realizadas. Não foram encontrados vestígios de outro tipo, o que significa que o incidente tinha caráter de vingança ou foi cometido por ciúmes. Todas as lesões sofridas poderiam ter sido fatais individualmente. Por isso era difícil dizer com certeza qual foi o fator decisivo, dado o estado de Amy. Jamie decidiu não testemunhar no tribunal, mas falou com jornalistas. Em uma entrevista, ele alegou não poder machucar Amy porque ainda tinha sentimentos por ela. Obviamente, isso era apenas uma tentativa de manipulação de uma pessoa obcecada por sua ex-namorada. Esta aparição foi mais um golpe para a mãe de Amy. A mulher sofria muito com a perda. Precisava de calmantes e ajuda psicológica. As declarações públicas de Jamie sobre seus sentimentos por Amy na televisão pareciam o auge do cinismo para ela. O julgamento durou uma semana, após o qual os jurados se retiraram para deliberar. A promotoria insistiu que o acusado representava um perigo excepcional para a sociedade e era propenso a atos semelhantes, razão pela qual deveria ser isolado por toda a vida. A defesa, por outro lado, alegou que o jovem havia perdido o autocontrole devido ao abuso de medicamentos.
os jurados precisaram de 2 dias para deliberar. Cerca de 6 horas foram necessárias para tomar a decisão. Em 23 de outubro de 1992, Jamie foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar da sentença proferida, ainda restava a questão de seu amigo Michael, que obviamente havia ajudado a encobrir as evidências. Após o julgamento sobre seu envolvimento, Michael foi condenado a 2 anos de prisão. A mãe de Amy considerou essa sentença desproporcionalmente leve pela ajuda em encobrir o crime contra sua filha. Após o julgamento, Jamie foi levado para uma penitenciária de segurança geral. Presumia-se que ele passaria o resto de sua vida lá. No entanto, no verão de 1993, sua mãe Celeste e seu companheiro Edward desenvolveram um plano. A mãe dedicada decidiu tentar libertar seu filho. O plano consistia em Jamie sofrer uma lesão grave que exigiria tratamento em um hospital fora da prisão, onde eles poderiam organizar sua fuga. Eles conseguiram entrar em acordo com 2 prisioneiros que deveriam encenar um incidente com Jamie. No entanto, esse empreendimento estava condenado ao fracasso desde o início, pois a penitenciária tinha sua própria ala médica. Mesmo assim, os malfeitores não consideraram esses detalhes e começaram os preparativos para implementar o plano. Mas eles não suspeitavam que as autoridades policiais já estavam informadas sobre suas intenções. As conversas telefônicas na prisão eram monitoradas, então o plano foi descoberto ainda na fase de discussão. Como resultado, Celeste e Edward foram presos, e Jamie foi transferido para uma instalação com condições de detenção mais rigorosas por violar as regras da prisão. Uma reviravolta inesperada no caso ocorreu graças ao companheiro de cela de Jamie. Ele compartilhou informações com os guardas sobre os planos de Jamie de deixar a instalação sem permissão. Essas informações foram confirmadas por gravações de conversas telefônicas. Celeste e Edward não admitiram envolvimento. As audiências judiciais ocorreram em 9 de setembro de 1993. Todos os 3, incluindo Jamie, foram acusados de auxiliar e organizar uma fuga, bem como de conspiração. Os processos judiciais ocorreram de 1993 a 1994. O tribunal considerou todos os 3 culpados. Celeste recebeu uma sentença de 6 a 9 anos. Seu parceiro foi condenado a 2 anos. À sentença de prisão perpétua de Jamie foram adicionados mais 9 anos. Logo depois, o jovem condenado tentou contestar a sentença, apelando com base em sua idade juvenil na época do crime. No entanto, seu pedido foi negado. Inesperadamente, a situação mudou em 2013, quando mudanças na legislação foram introduzidas no estado. De acordo com essas mudanças, pessoas condenadas por crimes graves quando menores de idade receberam o direito de ter sua liberdade condicional antecipada considerada. Cada caso deveria agora ser revisado individualmente. Como resultado dessas mudanças, em 2019, Jamie, que havia passado a maior parte de sua vida consciente na prisão, teve uma chance de liberdade. Neste momento, ele tinha 40 anos. A revisão de seu pedido de liberdade condicional começou, mas foi adiada indefinidamente. Os familiares da vítima apelaram repetidamente às autoridades competentes, pedindo que não permitissem a libertação desta pessoa sob nenhuma circunstância. Atualmente, ele continua cumprindo sua sentença. A mãe de Amy nunca se recuperou do que aconteceu com sua filha. Ela precisava consultar constantemente um psiquiatra e tomar numerosos medicamentos prescritos. Em 2009, sua saúde se deteriorou rapidamente e ela faleceu aos 57 anos. Os parentes estavam convencidos de que sua morte prematura estava diretamente relacionada à tragédia de sua filha. A história que será contada aqui causa profunda preocupação. Ela toca em temas que perturbam muitas pessoas, ações inexplicáveis e situações envolvendo crianças.
Este caso pode ser considerado um dos mais perturbadores nas crônicas criminais mundiais. Louise Cooke Moyer nasceu em circunstâncias difíceis em Estonaria, África do Sul. Sua vida esteve ligada a pessoas complicadas desde o início. Em 1984, quando ela tinha 10 anos, perdeu seu pai. Louise tinha um relacionamento caloroso com ele. Apesar de sua ocupação, ele sempre encontrava tempo para sua filha. Pouco depois desse triste evento, a mãe de Louise conheceu um novo homem. Infelizmente, o padrasto provou ser uma pessoa de caráter difícil. Sua presença lançou uma sombra sobre a vida familiar e criou estresse e inquietação constantes. Os anos de tal vida não passaram sem deixar marcas. Louise desenvolveu um sentimento de insegurança. O padrasto fazia de tudo para que as pessoas ao seu redor se sentissem inferiores. Quando Louise atingiu a maioridade, ela não pôde mais suportar esse tratamento e procurou todas as oportunidades para deixar a família. Assim, ela se casou precipitadamente com o primeiro que apareceu, chamado Freddie. Ele era 4 anos mais velho que ela, mas para sua decepção não se mostrou melhor que seu padrasto. O comportamento do marido criou uma atmosfera opressiva que afetou negativamente as relações familiares. Felizmente, Louise conseguiu sair desse relacionamento difícil graças ao apoio de sua mãe. Após se separar de Fred, Louise conheceu o mecânico Christo van der Merwe. Ele parecia calmo, trabalhador e atencioso, o que atraiu a atenção de Louise. Eles começaram a se encontrar e logo se casaram. A jovem família continuou morando na mesma região da África do Sul. Primeiro, o casal teve um menino, que chamaram de Johan, e 2 anos depois, em 9 de agosto de 2013, nasceu Pop. Ela era uma menina muito bonita com cabelos loiros e grandes olhos azuis. Todos que a conheciam notavam a beleza da criança, chamavam a menina de boneca e admiravam Pop. Infelizmente, o novo casamento de Louise também se mostrou não ser fácil. Após o nascimento das crianças, seu marido mudou abruptamente e começou a mostrar agressão. Logo, a situação ficou muito tensa. A jovem mãe entendeu que algo precisava mudar, já que a situação provavelmente não melhoraria por si só. Em 2014, 1 ano após o nascimento de sua filha, ela decidiu se divorciar. Segundo a mulher, Cristo, assim como seu parceiro anterior, não hesitava em usar linguagem abusiva quando se tratava de insultos. Pouco antes da separação, a situação se agravou. O comportamento do homem tornou-se tão imprevisível que a mãe de 2 crianças foi forçada a solicitar proteção oficial. Após o divórcio, foi-lhe permitido ver as crianças 3 vezes por mês, mas apenas sob a supervisão de um assistente social. Além disso, ele podia se comunicar com as crianças por telefone 1 vez por semana. A maioria dessas conversas foi gravada. Cristo seguiu todas as regras e parecia ser um cidadão bastante respeitável. No entanto, Louise insistia no contrário e alegava que por trás da máscara de confiabilidade se escondia uma pessoa completamente diferente. Logo, a jovem mãe com 2 crianças decidiu mudar de residência. Assim, ela acabou a 500 quilômetros de sua antiga casa, no pequeno assentamento de Arania. Na realidade, era um lugar minúsculo com pouco mais de 1.000 habitantes. O local era conhecido por sua atmosfera tranquila e era considerado um dos mais prósperos da região. Aqui viviam descendentes de imigrantes holandeses, alemães e franceses. A protagonista da história esperava finalmente poder garantir uma vida pacífica para si e seus filhos. A pequena família foi calorosamente recebida pela comunidade em Arania. Eles foram recebidos pelos moradores locais e membros da Igreja Reformada Holandesa, que ajudaram a família a se estabelecer no novo local. Graças ao apoio da comunidade,
A jovem mãe conseguiu resolver a questão da moradia e encontrar emprego no supermercado local. Além disso, os membros da comunidade apoiaram a conclusão do processo de divórcio, que Louise estava finalizando. Mudanças significativas ocorreram na vida da mulher. Ela decidiu levar sua enteada Marisa, filha de seu ex-marido de um casamento anterior, para morar com ela. A Marisa, de 14 anos, queria ficar com sua madrasta e se ofereceu para ajudar em casa e com as crianças mais novas. Com o apoio da comunidade, a jovem mãe conseguiu tomar a estudante sob seus cuidados. Marisa realmente se tornou uma ajuda indispensável. Ela cuidava das crianças, cozinhava e mantinha a casa em ordem. Ela se encaixou tão harmoniosamente na família que às vezes as crianças a chamavam de mãe. Marisa provou ser mais calma que Louise, o que lhe permitiu lidar melhor com a educação das crianças, especialmente considerando a carga de trabalho da mãe em seu novo emprego. Em 2015, Colby Scamora se mudou para Arania. Os membros da comunidade o ajudaram a encontrar emprego no supermercado local, onde ele conheceu Louise. Ambos tinham experiências difíceis em relacionamentos anteriores. Colby havia se divorciado 2 vezes, tinha filhos de cada casamento, mas mal tinha contato com eles. Suas ex-esposas falavam extremamente mal dele, mas Louise não sabia disso. Para ela, Colby parecia amigável e gentil. O romance se desenvolveu rapidamente. Após alguns meses, eles ficaram noivos, se mudaram juntos e se casaram em 14 de novembro de 2015. Surpreendentemente, no dia seguinte, Colby mandou Marisa de volta para o pai dela. Isso foi um grande choque para as crianças, que eram muito apegadas à irmã mais velha. Johan e Pop sofreram muito com a separação de Marisa. Em vez da amada babá, apareceu um novo homem que não mostrava pressa em dar-lhes atenção. As crianças ficaram mal-humoradas e tiveram dificuldades para se adaptar às mudanças. Para sua decepção, Colby se mostrou muito diferente do que elas esperavam. O cuidado de Marisa fazia as crianças se sentirem necessárias e amadas. Ela passava muito tempo com elas e se tornou uma pessoa próxima. O padrasto, por outro lado, mostrou-se muito irritadiço e frequentemente levantava a voz contra as crianças quando elas choravam. Nesse período, ambas as crianças foram levadas para a creche, já que os adultos trabalhavam e não podiam garantir cuidados em casa. A educadora notou várias vezes que o menino se escondia no banheiro quando os pais vinham buscá-lo. As crianças não queriam voltar para casa, o que causava preocupação nos que estavam ao redor. O pessoal da instituição pré-escolar descreveu Colby como uma pessoa extremamente antipática e irritável, que demonstrava frieza em relação às crianças. Uma das funcionárias notou várias vezes um comportamento estranho da criança quando os pais chegavam. Parecia que o menino estava sob a influência de alguma substância. Suas reações eram lentas, o que levantou suspeitas sobre o uso de sedativos. Johan se destacava por sua hiperatividade excessiva, e surgiu a suspeita de que os pais estavam tentando controlar seu comportamento de alguma forma. No entanto, isso permaneceu apenas uma suspeita, sem confirmação. Quando a educadora abordou os pais sobre isso, eles apenas riram em resposta. Depois disso, tais estados não foram mais observados na criança. No entanto, mais tarde surgiram novos sinais preocupantes, aos quais inicialmente não se deu importância. Os pedagogos notaram que o menino frequentemente não estava vestido de acordo com a estação. Particularmente estranhos pareciam os casacos e roupas de mangas compridas, com os quais a criança era trazida ao jardim de infância mesmo no calor. Mais tarde, descobriu-se que isso era feito deliberadamente para esconder marcas de lesões no menino. Nas tentativas de despir Johan, ele ficava agressivo e impedia as ações dos educadores. Assim, ele passava o dia todo com as roupas de cima. O menino explicava que os pais ficariam muito zangados se ele tirasse as roupas quentes.
Obviamente, os pais o intimidavam para esconder o que acontecia em casa dos funcionários do jardim de infância. Depois que Louise e Cobes foram questionados sobre a situação familiar, eles pararam de trazer Johann para o jardim de infância. Enquanto isso, Poppy continuava frequentando regularmente. Mais tarde, na opinião dos representantes da lei, os pais decidiram não mandar mais a menina mais nova para o jardim de infância. Presumivelmente, isso aconteceu porque foram feitas perguntas a ela, para as quais ela não pôde dar explicações claras sobre o que acontecia em casa. No jardim de infância, foram notados sinais preocupantes. Poppy, apesar das dificuldades de fala, tentava contar aos educadores sobre os acontecimentos em casa. Ela mostrava marcas estranhas em si mesma, mas os adultos não conseguiam entender suas palavras. Com o tempo, os funcionários da instituição notaram hematomas incomuns em Poppy. Eles apareciam em lugares atípicos, por exemplo, nos lóbulos das orelhas. Novas marcas surgiam mais rápido do que as antigas cicatrizavam. Quando os educadores abordavam Louise e Cobes sobre isso, eles inventavam novas explicações cada vez. Os pais alegavam que ambas as crianças, Johann e Poppy, eram muito ativas. Supostamente, Poppy ganhava todas essas marcas ao brincar ou por descuido. Era difícil provar o contrário, e os educadores tinham que acreditar nessas histórias. Louise também falava sobre um suposto comportamento agressivo do irmão mais velho em relação à sua irmã. Com isso, ela explicava por que Johann não vinha mais ao jardim de infância. Segundo ela, eles temiam que o menino pudesse machucar outras crianças e queriam esperar até que ele ficasse mais velho e seu comportamento melhorasse. Isso parecia estranho para os educadores. Anteriormente, eles não haviam notado nenhuma agressão por parte de Johann. Pelo contrário, o menino parecia intimidado e retraído. Um vizinho da família também começou a suspeitar. Ele frequentemente ouvia os pais gritando com as crianças e insultando-as por infrações menores. Embora o homem não pudesse testemunhar a agressão física, ele estava convencido de que as punições não se limitavam apenas a palavras. O vizinho relatou um incidente particularmente desagradável com Poppy. Uma vez, ele ouviu o padrasto repreendendo Poppy em voz alta, presumivelmente porque ela havia molhado a cama. Após alguns minutos de gritos, Poppy começou a chorar alto, e claramente não era apenas um choro de mágoa. No dia seguinte, o vizinho viu Poppy com uma tala de gesso na perna. O homem ficou chocado com a indiferença dos pais. Quando Poppy foi trazida do hospital, a mãe e o padrasto nem mesmo a ajudaram a sair do carro. Poppy foi transportada na caçamba de uma picape, como se fosse uma carga qualquer. Poppy saiu com dificuldade por conta própria, carregando uma mochila que parecia pesada. Em vez de ajudar, o padrasto apenas apressava a criança. O vizinho frequentemente notava que Poppy acordava à noite e começava a chorar amargamente. O homem suspeitava que ela fosse atormentada por pesadelos. Em vez de confortá-la, os pais se reagiam, apenas levantavam a voz e exigiam silêncio. Mesmo assim, tais episódios se repetiam quase todas as noites. Poppy tentava chorar silenciosamente por cerca de meia hora para que não a ouvissem, mas através das paredes finas o vizinho podia perceber seus soluços. Finalmente, ela se acalmava sozinha e voltava a dormir. Após o incidente com a lesão na perna, mal Poppy havia se recuperado, ocorreu um novo incidente perturbador. O vizinho ouviu outro conflito familiar, seguido por um baque surdo. Poppy rompeu em lágrimas novamente e ficou muito agitada. No dia seguinte, o vizinho notou um grande hematoma em sua cabeça. Além disso, o braço direito de Poppy parecia se mover com dificuldade. Poppy o mantinha constantemente pressionado contra o peito. O homem não aguentou mais e foi falar com Cobes. Ele perguntou ao padrasto por que Poppy chorava constantemente e mal se recuperava de contusões graves. Cobes apenas sorriu e ficou irritado, sem dar explicações. Em vez disso,
A mãe das crianças respondeu. Segundo Louise, as novas lesões foram causadas por uma queda da escada enquanto brincava. Ela alegou que Pop era muito descuidada e frequentemente se encontrava em tais situações. Era simplesmente uma coincidência. O vizinho, no entanto, não acreditou em suas palavras. Um episódio no inverno o indignou particularmente. Na época, Cobbs estava regando o jardim. Estava bastante frio e as crianças estavam sentadas na varanda naquele momento. De repente, o homem começou a gritar com elas e as acusou de algumas infrações. Isso pareceu estranho ao vizinho. Ele não havia notado que o irmão e a irmã estivessem se comportando mal. Eles estavam simplesmente sentados quietos. Parecia que o padrasto estava apenas procurando um pretexto para um acesso de raiva. Finalmente, o vizinho não aguentou mais e recorreu ao serviço de proteção à criança. Os funcionários da organização deveriam realizar uma inspeção e preparar um relatório para as autoridades policiais. Obviamente, uma denúncia oficial deveria ter seguido. No entanto, nenhuma ação foi tomada. O Serviço de Proteção à Criança simplesmente ignorou os relatos dos incidentes e as declarações do vizinho. O homem teve que recorrer à organização várias vezes para que finalmente fosse dada atenção ao comportamento preocupante do padrasto. A cidade era tão pequena que nem sequer tinha uma delegacia de polícia completa, um tribunal e outras instalações importantes. A delegacia de polícia mais próxima ficava a pelo menos 40 quilômetros de distância, e o vizinho não tinha como chegar lá por conta própria. Mas ele não desistiu e continuou recorrendo a várias organizações locais para ajudar as crianças. A atenção dos serviços sociais à situação familiar deu esperança de melhoria nas condições de vida das crianças. Em agosto de 2016, ocorreu uma reunião com Louise e Cobbs. Os pais foram obrigados a visitar um pediatra semanalmente com ambas as crianças. Além disso, foram prescritas consultas regulares com um terapeuta familiar. Inicialmente, o casal seguiu essas instruções e deu a impressão de cooperação. No primeiro mês, eles participaram de consultas 2 vezes e levaram as crianças para exames médicos com a mesma frequência. Parecia que a situação estava melhorando. No entanto, foi justamente neste período que o vizinho da família relatou os incidentes mais preocupantes na casa. Quando ele se dirigiu novamente ao serviço social com essas informações, foi assegurado de que a situação estava sob controle e que havia um trabalho contínuo com a família. Mas por alguma razão, essas medidas não trouxeram o resultado desejado, e o vizinho se viu em um beco sem saída, não sabendo como mais poderia ajudar. As declarações do homem foram confirmadas no próximo exame médico. Foram descobertas marcas de lesões em Pop. Quando perguntada sobre a origem dessas marcas, Pop não pôde dar uma resposta clara devido à sua tenra idade. Era apenas evidente que Pop sentia desconforto. De acordo com os regulamentos, o médico deveria ter documentado quaisquer sinais suspeitos, mas neste caso, o especialista se desviou das regras. Mais tarde, ele explicou a falta de um registro dizendo que Pop, de 3 anos, não pôde explicar a origem das lesões, e ele suspeitou que fossem contusões infantis comuns. O médico aceitou a explicação da mãe de que Pop simplesmente havia caído enquanto brincava. Como resultado, nenhuma medida adicional foi tomada. Numa manhã de outono de 2016, um vizinho descobriu que a família conhecida como problemática havia repentinamente desaparecido com Pop. Sua partida ocorreu durante a noite como se quisessem evitar atenção excessiva. Isso causou alguma preocupação. Notavelmente, Cobbs não havia pedido demissão de seu trabalho, e o jardim de infância que Pop frequentava não havia sido informado sobre a mudança. Na realidade, o casal havia decidido evitar dessa maneira uma consulta médica iminente que poderia ter levantado questões indesejadas. Eles esperavam desaparecer mudando-se para um novo local. Louisa e Cobbs foram para a fazenda de Mamagali Scrall, que ficava a algumas horas de distância.
Lá vivia a família da mãe biológica de Luísa. Era um evento raro Luísa visitar sua mãe com as crianças. Normalmente, ela limitava o contato dos pequenos com a avó. A mãe de Luísa, apesar de sua própria experiência de vida difícil, ficou chocada com o estado dos netos. Ela imediatamente notou numerosas marcas em seus corpos. Quando a avó tentou descobrir do menino a razão dessas marcas, ele apontou para Cobes. Luísa negou quaisquer problemas na família e chamou Johann de mentiroso. Após esse encontro, a avó das crianças ficou seriamente preocupada com a situação na família de sua filha. Temendo causar danos, ela decidiu primeiro abordar o pastor. Para sua surpresa, em vez de apoio, ela encontrou uma reação negativa do servo da igreja. O pastor expressou a opinião de que a avó não deveria interferir nos assuntos de sua filha casada, que deveria resolver seus problemas por conta própria. Após essa conversa, a mãe de Luísa desistiu de suas tentativas de ajudar os netos e não recorreu a outras instâncias. Em 25 de outubro de 2016, um mês depois que a família havia recusado exames médicos regulares, Luísa apareceu de repente no hospital local com sua filha nos braços. A mulher relatou uma deterioração repentina na condição da criança e pediu ajuda. Os médicos começaram imediatamente o tratamento de emergência de Cindy, mas logo ficou claro que seus esforços chegaram tarde demais. Os médicos ficaram alarmados com o comportamento estranho de Louise. Ela parecia incomumente calma para uma mãe em tal situação e mencionou sua relutância em interagir com as autoridades policiais. No entanto, mais preocupante era a condição de Cindy. Ela apresentava numerosas lesões. Quando a mãe foi questionada sobre a origem dessas lesões, ela explicou que foram causadas pelos solavancos no carro a caminho do hospital devido à estrada ruim. Essa explicação foi rapidamente refutada. A natureza das lesões não podia ser explicada por uma única viagem. Indicava sua ocorrência em momentos diferentes, apontando para um tratamento desumano sistemático da criança. O médico notou a segunda criança que chegou com a família. Johann, de 5 anos, se comportava de maneira incomum. Ele tentava se manter longe de seus pais, evitava contato visual com adultos e murmurava baixinho. Quando questionado sobre o incidente, o menino respondeu estranhamente que a irmã não quer mais comer. Marcas de lesões também eram visíveis nele. Toda a situação levantou sérias suspeitas e parecia estar ligada a um desfecho triste para Cindy. Por isso, o médico decidiu entrar em contato com as autoridades policiais. Louise e Kobe tentaram dissuadi-lo, mas o médico ignorou seus apelos. Quando o policial de plantão chegou à clínica, o médico lhe mostrou uma imagem de Pop. O policial, que havia se tornado pai recentemente, ficou tão abalado com a visão que não conseguiu conter suas emoções. Em seus anos de serviço, ele nunca havia se deparado com casos como esse, especialmente envolvendo Pop, que mal havia aprendido a andar. O padrasto foi imediatamente levado à delegacia, enquanto Louise foi deixada para trás, pois presumia-se que ela, assim como as crianças, havia estado em um ambiente doméstico inseguro o tempo todo. Um quadro completo do incidente dificilmente poderá ser reconstruído, mas parte das informações foi laboriosamente reunida a partir dos depoimentos de testemunhas oculares, incluindo o vizinho, a avó e a mãe biológica de Pop, bem como de evidências físicas. No entanto, muitos documentos continham contradições e pontos controversos. Enquanto Cobes estava sendo interrogado, os policiais decidiram falar com Louise. A mulher afirmou que no dia anterior, 24 de outubro, ela havia batido em um armário. Na manhã seguinte, o comportamento de Pop havia mudado. Ela parecia letárgica, pouco ativa, falava pouco e se movia pouco. Após o almoço, Cobes voltou de mau humor como de costume. Louise tentou explicar que Pop e Johann não estavam se sentindo bem, mas ele não ouviu e ficou agressivo como sempre.
A mãe da vítima relatou que isso acontecia quase diariamente. Ela não esperava que passasse, simplesmente saía para fazer compras. É notável que ela falasse sobre isso de maneira bastante calma. Quando Louise voltou, ouviu de Cobbs que Pop estava piorando. A mãe encontrou sua filha na banheira vazia e notou que sua pele estava muito fria e seus lábios estavam azuis. Eles tentaram prestar os primeiros socorros, mas sem sucesso. Então decidiram levá-la ao hospital e a colocaram na caçamba da picape. Este se tornou um dos momentos mais estranhos da história. Em vez de carregar Pop cuidadosamente nos braços, eles a colocaram na caçamba vazia, onde ela se movia com o movimento do carro. Subsequentemente, isso serviu como uma explicação conveniente para as numerosas lesões. Quando a avó viu o estado de sua neta, não podia acreditar que sua própria filha pudesse estar envolvida. Como todos os outros, ela rejeitou a ideia de que isso poderia ter acontecido por uma colisão acidental com móveis. Especialistas que investigaram a situação concluíram que Pop estava exposta a influências negativas por um longo período. Foram identificadas numerosas marcas que indicavam a natureza sistemática do ocorrido. Isso indicava que Pop havia se tornado alvo de ações deliberadas. Quando a informação chegou aos moradores, eles começaram a expressar sua indignação contra Cobbs, que estava detido. Ele foi repetidamente submetido a agressões físicas e pressão. Louise, no entanto, parecia permanecer fora do alcance das autoridades policiais, apesar de sua inação. Gradualmente, os moradores da cidade souberam do possível envolvimento da mãe no incidente, assim como do padrasto, e decidiram expressar sua indignação. Na véspera da cerimônia de despedida, em 4 de novembro de 2016, 2 mulheres desconhecidas em uniformes policiais vieram até Louise. Elas a convenceram a ir com elas, supostamente para fazer uma declaração, mas na verdade a levaram para fora da cidade e a submeteram a agressões físicas. Descobriu-se que essas mulheres não eram policiais reais, mas moradoras que decidiram fazer justiça com as próprias mãos. Como resultado, a mãe de Pop chegou à cerimônia de despedida de sua filha em uma condição semelhante à de Pop, mas ao contrário dela, viva. O pai biológico de Pop, Christo van der Merwe, não escondeu suas emoções durante a cerimônia. Ele estava sentado na primeira fila ao lado de amigos e parentes. Ele atribuiu toda a responsabilidade à sua ex-esposa, que, em sua opinião, nunca havia sido uma boa mãe. O rosto de Louise, que mostrava sinais de agressão recente, permaneceu sem emoção durante todo o serviço, como se o que aconteceu com sua filha não a afetasse. Louise foi presa em 15 de dezembro de 2016. Ela enfrentou acusações semelhantes às de seu marido. Apesar do rápido progresso do caso, o julgamento foi adiado por 1 ano. As audiências só começaram em outubro de 2017. Houve várias razões para o atraso. Primeiro, não se encontrou nenhum advogado disposto a representar os interesses dos acusados. Os defensores sentiam aversão pelos suspeitos e se recusavam a trabalhar com eles. No entanto, os adiamentos das audiências acabaram sendo vantajosos para a acusação. O tempo adicional foi suficiente para interrogar detalhadamente Johan, o irmão da vítima Cindy. O menino alegou que o padrasto regularmente usava violência contra ele e sua irmã, enquanto a mãe apenas observava, até mesmo encobria seu marido e não tentava ajudá-los. Segundo a criança, a agressão física era tão forte que às vezes os ruídos abafavam seus gritos de dor. O testemunho do menino foi crucial para a acusação da mãe. Até o fim, Louise tentou se justificar. Quando levou sua filha ao hospital, ela alegou ter tentado reanimá-la jogando água em seu rosto e realizando respiração boca a boca. Johan contou uma versão diferente. Sua irmã estava molhada porque, após o incidente, o padrasto havia mergulhado sua cabeça na água, tentando reanimá-la. Segundo Johan,
A mãe simplesmente ficou parada na porta observando durante esse procedimento, sem intervir. No final, ambos foram considerados culpados e sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, cada um recebeu mais 10 anos por prejudicar o bem-estar da criança mais velha, que, como por milagre, evitou consequências graves apesar dos maus tratos regulares. Até mesmo o juiz expressou sua indignação ao pronunciar a sentença. Ele ficou chocado não apenas com o comportamento dessas pessoas, mas também com sua absoluta indiferença ao ocorrido. Todos os presentes nas audiências concordaram que os acusados não se preocupavam com o destino de Cindy, mas apenas com a punição que receberiam. Durante o processo judicial, vieram à tona numerosos relatórios de um vizinho aos serviços sociais, nos quais ele pedia para verificar a família devido a suspeitas de abuso infantil. No entanto, ninguém respondeu adequadamente aos seus sinais. Mais tarde, os funcionários do serviço social que deveriam ter contatado as autoridades policiais se justificaram citando as distâncias e dificuldades burocráticas que os impediram de reagir à situação na família em tempo hábil. Eles não foram responsabilizados por sua negligência,